Irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 9, versículo do 2 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus. Aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje e de que forma a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, nós vemos hoje no Evangelho de São Marcos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo no Monte Tabor. É importante essa passagem do Evangelho de São Marcos, qual Jesus vai até o Monte Tabor e chama 3 discípulos para ir com ele: Pedro, Tiago e João. E lá diante deles, Jesus se transfigura. Jesus revela toda a sua glória, todo o seu poder. Diante dos discípulos, Jesus se revela como Deus, como o verdadeiro Deus. Os discípulos conheciam o ser humano de Jesus, mas através da transfiguração, Jesus se mostra todo onipotente. Jesus se mostra em toda a sua glória. É o Espírito Santo. Jesus tem uma forma mais branca que nenhuma lavadeira da terra jamais conseguiria deixar. E é isso que Cristo quer, que os discípulos percebam em Jesus. Não somente aquele homem que faz milagres, mas esse homem que é Espírito Divino, é o próprio Deus. E ele, se transfigurando, se mostra para os discípulos como é a glória de Deus, como é esse ser divino, que ele, sendo todo luz, sendo todo pureza, se rebaixou para se tornar uma figura humana e se entregar na cruz. Nós vemos que Pedro fica todos com medo, sem entender aquilo que estava acontecendo, pois ali aparecem Elias e Moisés. E eis que vem uma nuvem do céu, e essa nuvem do céu, a voz de Deus fala: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. É Jesus, o Filho de Deus, aquele que tem a autoridade dada por Deus para trazer a todos nós a salvação. E quando Jesus fala aos seus discípulos que não era para poder falar nada daquilo, mas só depois que ele tivesse ressuscitado dos mortos, eles cumprem aquilo que Jesus havia falado,
mas não entendia o que era ser ressuscitado dos mortos. Eles não entendiam. Eles não entendiam o que iria acontecer com Jesus, que Jesus seria pregado na cruz, que Jesus era a sua missão. Assim como Abraão ia oferecer seu filho Isaque, Deus Pai oferece seu filho em sacrifício na cruz para a remissão dos nossos pecados. E para que o escândalo da cruz não fosse tão grande para aqueles discípulos amados, Jesus se revela na sua glória, na transfiguração do Monte Tabor, para que eles entendam que o Cristo vai vencer a morte e que Ele, ressuscitando dos mortos, Ele é todo luz. Ele é aquele ser divino aqui na terra. Ele é o ressuscitado. É aquele que, vencendo a morte, nos chama também para que nós possamos passar por esse caminho e nós vivermos a glória radiante de Deus. Portanto, meus irmãos, não tenhamos medo com essa cruz, o qual o Cristo se entregou, ao qual Deus ofereceu o seu Filho amado em sacrifício por cada um de nós, por mim e por você, que nós possamos enxergar não somente o Cristo na cruz, mas esse Cristo transfigurado, consigamos ver esse Cristo verdadeiramente, o Filho amado de Deus. Ele é toda luz, toda pureza e todo amor. E por amor, o Cristo se oferece na cruz para a remissão dos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.